a diferenciar agora. Pronto. Então, gente, vamos comparar sempre a base conjugada para conhecer o ácido. E volto a dizer, como é que eu encontro uma base conjugada? Retirando o H. Você retira o H que você vai ter a base conjugada. Tá certo, gente? Você retira o H, hoje eu estou a fim de desenhar um bocado de coisa, de pintar tudo. Olha só. Quando você tira aqui um menos, aqui é um sinal de menos, aqui é menos, aqui não é ligação, não. Aqui é uma subtração. Quando você subtrai H, tá? Você vai dar origem à base conjugada. É essa base conjugada que vai dizer se esse ácido é forte ou se esse ácido é fraco. Olha que interessante. A gente quer comparar o ácido, mas a gente compara o ácido primeiro analisando a base. É a base que vai responder para a gente. Tranquilo, gente? Professor, e como é que eu faço isso? É um jeito só, é uma forma só. Não tem várias formas. É uma forma só. Bom, se A menos, quem é A menos? A menos é a base conjugada. Tá? Então, se A menos, que é a base conjugada. Então, se a base conjugada é muito estável, ou seja, ela é uma base fraca. Então, se ele é estável, eu vou focar bem aqui. Eu vou focar bem aqui. A base é fraca. Aí o ácido é forte. Olha que interessante. Ó. Olha que interessante. Se ela é estável, é uma base fraca. Aí o ácido é forte. É assim que a gente sabe. Então, quanto mais estável for o A, e é isso que eu vou explicar daqui para frente, só entenda essa lógica, o que é que eu vou buscar no A? Se ele é estável ou se ele é instável. Se ele for estável, o ácido é forte. Se ele for instável, o ácido é fraco. Por quê, professor? Me explique, eu queria entender a lógica por trás disso. Muito simples. É só você lembrar o seguinte: quando é que o ácido é forte? Quando ele tem facilidade de perder o H. Quando ele perde o H, ele não está nem aí. Quando ele perde o H, ele não quer o H de volta. Se ele perde o H, se eu não quero saber de H, esse H vai para onde ele quiser, eu não quero saber dele. Se o ácido fizer isso, ele é forte. Então, ácido forte é aquele ácido que quer se livrar do H. Só que quando ele se livra do H, ele vira a base. Ora, se a base é estável, ela permanece como está. Ela não é estável, então ela vai existir ali. Opa, eu sou estável, eu não quero o H de volta. Agora, se a base é instável, ela não consegue existir. Conclusão, ela vai querer o H de volta. E quando ela pega o H de volta, ela volta a virar o ácido HA. Ou seja, o ácido não vai ter tanta facilidade de se livrar do H. Entenderam a lógica por trás disso aí? Então, sempre que a base for estável, isso facilita a perda do H pelo ácido. Se isso facilita a perda do H, o ácido é forte. Se a base for instável, instável, isso dificulta a perda do H. A base não vai querer perder o H. Resultado, o ácido vai ter dificuldade de perder o H. E quem tem dificuldade de perder H é ácido fraco. Difícil? Isso Então, vai... professor, essa lógica aí da base estável e do ácido forte é tipo uma relação de jogar batata quente para ver quem está jogando Exatamente. para quem pega o H. Exatamente. Um ácido, ele quer se livrar do H de todo jeito. Aí o que, é que acontece? Você bota o ácido no meio que tem outra substância que tenha uma base, que seja uma base fraca. Ora, se ela é uma base fraca, ela quer perder um H, quer receber um H. Aí ela recebe o H daquele ácido. Aí a reação ocorre com facilidade. Tá? Então, essa é a lógica de descobrir se um ácido é forte ou é fraco. Isso, gente, vale para qualquer situação. Isso vale para qualquer, que seja orgânica ou inorgânica. É o mesmo raciocínio. Se vocês quiserem depois, eu posso explicar toda a força de ácido e base inorgânico usando a estabilidade, tá certo? Usando a estabilidade. Bom, Seria, professor. oi? Seria bom, né? Pronto, Seria. então vou tentar aqui, que é rapidinho eu faço isso. Bom, vamos lá então. Só um minutinho, só um minutinho.
Desculpa, gente. Tirando uma dúvida aqui em casa. Então tá aqui, tá resolvido. Vamos passar à frente, então. Cadê? Se A é muito instável, aí é o contrário, né? Ó. Veja bem, o que ele está dizendo agora aqui? O contrário. Se A é instável, o que é que acontece? A base vai ser forte. Tá? Se A é instável, então o ácido, a consequência é que o ácido ele será um ácido fraco. Então, é essa a lógica por trás da força de qualquer ácido de base. É a estabilidade da base formada. Tranquilo, gente? Passando à frente aqui. Novamente aqui. Tá aí uma explicação de um inorgânico. Ó. Essa explicação é de um inorgânico, que é o HCl. Desprotonação do HCl. Então, vamos lá. O HCl, quando perde o H, né? Quando ele perde o H, ele vira o Cl-. Então, isso aqui é a base desse ácido. Ó. Sempre é assim. Isso aqui, perdeu o H, vira a base. Então, essa é a base conjugada. Aqui está em inglês, tá? Desculpa aí, porque o livro é em inglês. Então, essa é a base conjugada desse ácido. Essa base conjugada é desse ácido. Ora, se essa base conjugada for estável, esse ácido é forte. Se ela for instável, esse ácido é fraco. É isso que a gente analisa. E agora vamos analisar a situação. Primeiro, cloro é um átomo que é muito eletronegativo. E o que é ser eletronegativo? Eletronegativo é quem gosta de coisa negativa. É quem gosta de elétrons. Tá? Então, conclusão. Se ele gosta de elétrons, ele vai estabilizar uma carga negativa. Aí ele está negativo e vai conseguir estabilizar essa carga. Resultado. Se ele consegue se estabilizar bem, ele deve ser um ânion estável. Então, a base aqui é estável. Consequência, esse ácido é forte. E realmente é. HCl, ácido clorídrico, é um ácido forte. Entenderam a lógica? Então, o íon cloreto, quem é o íon cloreto? É o Cl-, que é a base. Veja quantos nomes tem, né? Às vezes a gente vê um nome e vê outro, mas é a mesma coisa. O íon cloreto, né, que é a base do HCl, porque é o íon que se forma quando o HCl perde o H, é de fato muito estável. E, portanto, HCl é um ácido forte. Só isso, gente. Só. Não tem muita dificuldade. Tá? O HCl pode servir como um doador de prótons. Então, o HCl ele vai ser doador de H, doador de prótons. Tá? Porque a base conjugada deixará para trás, que ele vai deixar para trás, ela é estabilizada. Então, ela se estabiliza. Tá? Então, só isso. Professor, então, nesse caso, os ácidos que constituem elementos que são muito eletronegativos, eles têm uma tendência a serem... Uma tendência a formar ácidos fortes. Uma tendência enorme a formar ácidos fortes. Pode pegar os ácidos mais fortes e ele vai ter elementos muito eletronegativos. Ou então, ele vai ter elemento com eletronegatividade mediana, porém, vai ter outra explicação também para essa situação que eu vou dar daqui a pouco. Aqui é só uma explicação. Certo? Explicações aqui para vocês. Vai ser uma aula. Eu estou mastigando mais, vocês perceberam. Porque eu vou precisar de muito desse conceito durante o curso. Algumas informações para vocês. Primeiro, não sei se vocês já perceberam, anoto tudo aqui para poder me lembrar. Para quem está com dificuldade de achar o link para a aula, eu uso o mesmo link para todas as aulas. Então, se você tem o link de uma aula, você tem de todas. Tá? Para vocês lembrarem. Segundo, a nossa prova é dia 7. Já está marcada lá na minha agenda. Dia 7 tem prova. Tá bom? Só para não ficar surpresa, né? Daqui a 2 semanas ainda, mas já estou avisando. Legal? Então, continuando agora. Quando o butano, olha agora é o butano, né? É desprotonado, a gente vai fazer análise agora de um composto orgânico. Professor, opa! Uma pergunta. A prova vai ser no período da noite ou durante o dia? Vocês decidem. Vocês decidem. Se quiser começar mais cedo, a gente começa. E para mim, tanto faz, porque eu abro a prova, entrego a vocês.
e, sei lá, vou tomar minha cervejinha. Aí depois, é tudo automático. Porque Aí assim, tá se fosse questão de ter escolher, eu sei para se dar, mas eu preferia que fosse à noite. Pronto. Vamos semana que vem a gente decide isso, pode Eu ser? também, professor. Sem problema, sem problema. A gente começa a prova de 7 horas e quando for meia-noite eu recolho, sem problema nenhum. Eu recolho não, né? O sistema eu programo o sistema, eu vou dormir e vocês entregam ao sistema. Eu vou ficar com vocês durante o início para tirar dúvidas, lógico, né? Mas depois aí é vocês e a prova. Tá bom assim? Ou então eu faço como eu fiz com outra turma. Eu comecei a prova no sábado de manhã e recolhi no domingo à noite. Pronto, professor, fica excelente. Foi até com nós que o professor fez isso aí. Foi também, foi. Bom, mas vamos lá. Quando butano, vocês lembram, né? Química orgânica 1. Ah, não sei como é que faz. Ah, meu amigo, então vai fazer orgânica 1 novamente. Quando o butano é desprotonado, ou seja, perde um próton, uma carga negativa é gerada, lógico, perder um próton fica negativo, né? Em um átomo de carbono, forma o carbânio, né? Então, acontece isso aqui, ó. Quando esse próton aqui sai, veja que ele só desenhou esse aqui. Lembrando que aqui, galera, vamos lembrar, né? Aqui é CH3, aqui é CH2, aqui é CH2 e aqui é CH3, que é CH2 mais esse H aqui, né? Que vocês lembram disso. Mas aí ele só está representando esse H porque ele vou pensar em cima dele. Então, quando ele perde esse próton aí, pronto, perdeu o próton, perdeu. Ah, o carbono fica negativo, ó. Um carbono com carga negativa. Eu pergunto, carbono gosta de carga negativa? Não. Por quê? Porque ele é muito eletropositivo. Ele é pouco eletronegativo. Carbono detesta carga negativa. Carbono não gosta de carga negativa. Consequência, essa base aqui não vai ser estável. Vai ser instável. Porque eu tenho uma carga negativa sobre o carbono. Qual é a consequência disso? Se aqui é instável, esse ácido aqui é fraco. Consequência, não vai querer perder o H. Realmente é tão fraco que raramente se perde o H de carbono. E aí já vai a explicação que eu dei no início, porque que numa cadeia carbônica os Hs não saem. Porque se um H sair da cadeia carbônica, deixa um carbono negativo. E carbono não gosta de ser negativo. Tá explicado? Tá tranquilo? Claro como a luz do dia num dia ensolarado. Beleza. O carbono não é um elemento muito eletronegativo. Acabei de explicar isso. Geralmente não é capaz de estabilizar uma carga. Geralmente porque tem situações ele vai ser capaz, mas eu explico lá na frente. Por enquanto entendo. Normalmente não é. Conclusão. Como o carbono é muito instável, podemos concluir que o butano não é um ácido, não é muito ácido, realmente. Praticamente, pode esquecer a acidez de hidrocarboneto. Não existe. Tá bom assim, gente? Tá difícil até aqui, galerinha? Então, fatores que afetam a estabilidade de carga negativa. Então, como é que eu vou saber que é mais estável, que é menos estável? Ah, a gente vai analisar 4 fatores. Os 3 primeiros são os mais importantes. Nós vamos analisar 4 fatores. E aí vocês vão ser capazes de dizer, ou na química orgânica, ou na química inorgânica, quando é que o porquê. Porque na realidade não é só dizer se é forte ou se é fraco. Dizer se é forte ou se é fraco, até decorando você diz. Mas o importante é você explicar por que aquele ácido é forte, por que aquele ácido é fraco. E a explicação é por um desses 4 fatores. Não foge disso aqui, não foge. Seja na orgânica, seja na inorgânica. Não foge nunca disso aqui. Tá certo? Bom, vamos lá então. Primeiro fator, o átomo que suporta a carga. A gente até já viu isso agora há pouco. A gente já analisou isso aqui. Se o átomo é muito eletronegativo, ele gosta da carga. Então ele suporta. Então, consequência, o ânion é estável, o ácido é fraco, é forte. Ah, se o átomo é pouco eletronegativo, ele não gosta da carga negativa. Consequência, o ânion, que é o que tem carga negativa, né, a base, no caso aí, ela é uma base forte. Consequência, o ácido é fraco. Tranquilo isso aí? Segundo fator, eu vou explicar, viu? Eu vou explicar, que eu vou só citá-los. Ressonância.
Por isso que eu ensinei ressonância na aula passada, porque eu sabia que ia usar hoje aqui. Tá? Então, segunda-feira eu expliquei ressonância para vocês. Terceiro fator, efeito indutivo. Expliquei segunda-feira. Vou usar hoje. Vou praticar hoje. Vou botar na prática hoje. E por último, os orbitais. A hibridização, na verdade, é a hibridização dos orbitais. Tá? Esse último a gente não vai usar muito, não. Vou ser bem sincero a vocês. Raramente ele é usado. Os mais usados são os três primeiros. Legal? Então vamos lá. Então, o primeiro fator, o átomo que carrega a carga. Então, o primeiro fator envolve a comparação dos átomos que carregam a carga negativa em cada base conjugada. Então, sempre compara a base conjugada, porque tem que comparar a carga negativa. Tá? Então, olha só que interessante. Aqui é o butano, que eu mostrei agora há pouco. Tá certo? O H destacado, estou destacando esse H aqui nele. E aqui é o propanol, que é um álcool, né? Estou destacando esse H aqui nele. Então, o que é que eu quero? Comparar a acidez dos dois. Quem é mais ácido, esse ou esse? Os dois, vou logo avisando, os dois são fraquíssimos. Mas tem um que é mais ácido do que o outro. Como é que eu vou saber, professor? Olha a base. Olha a base desse. Carga negativa em cima de carbono. Olha a base desse. Carga negativa em cima do oxigênio. Aí eu pergunto, quem é que suporta melhor a carga? O carbono ou o oxigênio? Lembrando que o oxigênio é muito eletronegativo. Quem suporta melhor a carga? O nosso querido o quê? Oxigênio. Consequência, se o oxigênio suporta melhor a carga, essa base aqui é mais estável. Se a base é mais estável, o ácido é mais forte. Então aqui o ácido mais forte, tá? É o propanol. Esse é o ácido. Então veja que eu estou olhando a base, mas é para comparar o ácido. Então quem é mais ácido dos dois? O propanol é o mais ácido, tá? Qual é o efeito aqui que foi dominante? A eletronegatividade. Porque esse é mais eletronegativo do que esse. Veja aqui que aqui está a escala de eletronegatividade. Aqui é um pedaço da tabela periódica, né? Como é que cresce a eletronegatividade? A eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vocês lembram, né? Então veja que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, por ser mais eletronegativo, ele suporta melhor a carga negativa, e quem suporta melhor a carga negativa dá origem a uma base mais estável, e quem tem a base mais estável é o ácido mais forte. Entendem a sequência de explicação que tem que ser dada? Essa é a sequência. Eu vou explicar o ácido pela base. Tranquilo, gente? Sim, professor. Opa, não ouvi, repete aí. Tá sim, professor. Tranquilo. Então, aqui ainda comparando esses dois agora. Quero comparar esses dois. Aí você vai olhar o seguinte nesses dois. Olha só. Olha que interessante aqui. Né? Olha que interessante. A única diferença é que aqui o H está ligado no oxigênio, que é mais eletronegativo, né? E aqui o H está ligado no enxofre. Tá? Beleza. Tranquilo. Ácido de água, tá vendo que é água? Tá? E sulfeto de hidrogênio. Água e sulfeto de hidrogênio. Qual desses dois é o ácido mais forte? Por quê? Vamos lá. Base conjugada. Tira um H desse, tira um H desse. Base conjugada. OH, que vai sobrar menos, SH menos. Bases conjugadas. Tá? Então, qual dessas bases é mais estável? Se eu fosse olhar aqui para o fator eletronegatividade, eu diria que é o O, porque o O é mais eletronegativo. Mas aqui o fator mais importante não vai ser a eletronegatividade. Tá? Então, nesse caso, o efeito dominante não é a eletronegatividade, é o tamanho do átomo. Por quê, professor? Porque, veja, carga negativa no átomo muito pequeno, carga negativa no átomo muito grande. Onde é que a carga está mais distribuída? Essa é a pergunta a ser respondida. A carga está mais distribuída no átomo grande do que no átomo pequeno. Então, quando a gente compara, gente, no mesmo grupo, aqui, ó, no mesmo grupo, ó, comparando no mesmo grupo, o fator mais importante aqui não vai ser mais a eletronegatividade. Já passa a ser o tamanho do átomo.
E o tamanho do átomo, ele aumenta, olha, ele aumenta o tamanho, ele aumenta de cima para baixo. O raio dele, né, aumenta de cima para baixo. Então o enxofre tem um raio maior. Então o átomo, quando tem um tamanho maior, ele distribui melhor a carga sobre ele. Então é a mesma carga dos dois, só que um no átomo pequeno e outro no átomo grande. Então, quando analisado o mesmo grupo da tabela, o fator mais importante não vai ser a eletronegatividade, vai ser o tamanho. Conclusão: quem é mais forte? O mais forte é esse daqui, o H2S. Ele vai ser o mais forte. Eu coloquei aqui. Então, o mais forte vai ser, deixa eu destacar aqui que eu não destaquei, vai ser esse daqui, vai ser o mais forte. Por quê? Porque nesse caso, a base conjugada tem a carga distribuída no átomo maior. Professor, então os critérios nesse caso aí é primeiro ver essa questão da eletronegatividade para ver quem suporta melhor a carga e se for ambos do mesmo grupo, ver quem é maior para ver quem distribui essa carga. Exatamente. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Pronto. Acabou. É só isso aqui. Então, quando comparar o mesmo átomo, né, são esses dois fatores que você falou e resumiu muito bem aí. Pronto. Legal, professor. Legal. Até aqui tá beleza, eu estou entendendo tudo. Legal. Agora vem o fator ressonância. Bom, o que é ressonância? Na aula passada, ressonância é quando há uma tendência de distribuição de uma ligação π, né? Ressonância. Ressonância, eu expliquei na aula passada, é quando tem isso aqui, ó. Eu vou botar só os carbonos aqui, tá? Obviamente tem os Hs. Pronto. C dupla C, dupla C, por exemplo. Vou botar aqui C dupla C, dupla O, por exemplo. Pronto. Ressonância aqui, ó. Essa carga pode vir para. Essa π pode vir para cima do oxigênio e essa π vem para cá. Né? Ó. Essa π vem para cá, esse carbono não pode ter 5 ligações, a π vem aqui para cima do oxigênio. Então, lembra quando é que tem ressonância? Duplas alternadas. Duplas alternadas. Né? Então, aqui pode ter ressonância. Outra situação de ressonância seria essa daqui, ó. Outra situação de ressonância seria essa daqui. Vou botar só os carbonos, tá? Mas, obviamente, tem também os hidrogênios. C ligado a O, por exemplo. Ligado a O. Então, aqui teria as ligações, o par de elétrons. Então, aqui também tem possibilidade de ressonância. Mas, professor, por que teve ressonância aqui? Porque eu tenho aqui a π e aqui outra π. E elas estão alternadas, ó. Mas e aqui, professor? Por que vai ter ressonância? Que tem a π e tem o elétron N, que também está alternado, ó. Está alternado, ó. Então, nesse caso, também tem a ressonância. Só que agora o elétron de cima do oxigênio vem para cá e essa ligação para cima do carbono. Tá? Então, essas são as duas situações principais de ressonância. Você vê isso aparecer? Não duvide, tem ressonância. Tem ressonância. E se tem ressonância? Os elétrons, a carga se distribui pela molécula toda. E lembra, se carga distribui, aumenta a estabilidade. Então, se tiver ressonância, mais estável o ânion. Se é mais estável o ânion, o ácido é mais o quê? Forte. Então, esse talvez seja o principal fator de força de um ácido. Seja essa questão da ressonância. Tá? Vamos lá. Vamos para cá agora. O segundo fator para comparar a estabilidade da base conjugada, a gente está comparando a estabilidade da base, né? É a ressonância. Então tem que analisar a ressonância na base, não no ácido. Lembra disso. Agora, obviamente, pela comparação da base, eu sei a força do ácido. Eu acho que eu estou repetindo isso milhões, vou encher o saco de vocês com essa história hoje. Para ilustrar o papel da ressonância na estabilidade, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Para ilustrar o papel da ressonância da estabilidade da carga, vamos considerar as estruturas do etanol e do ácido acético. Está aqui os dois. Etanol e ácido acético. Veja que aqui eu tenho elétrons π só. Né? O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho elétrons π e eu tenho elétrons N, desculpa, elétrons N, elétrons não ligados,
Aqui também tem elétrons N, não ligados. E aqui tem π, ó. Agora, olha que interessante. Ó, me respondam. Vamos botar aqui a base. Como é que eu faço a base? Tiro o H, tira o H. Tá? Então, subtrai o H, subtrai o H, subtrai o H. Retirando o H, eu vou ter a base. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui a base. A base desse, a base desse. Aí eu pergunto a vocês, quem me responder ganha meio décimo de 100 pontos. Eita, meio décimo de 100 pontos. Diga aí. Me diga uma coisa. Em qual desses dois vai ter ressonância? Dá para dizer já ou não? No primeiro? Aqui tem aqui. Aqui, né? Todo mundo entendeu? Como a gente vê, como fica fácil de ver isso agora, onde tem a ressonância. Aqui não tem ressonância, aqui tem. Qual é a consequência disso, professor? A consequência disso é essa. Olha só. Aqui, no caso desse, tá aqui, ó, o par de elétrons, ele pode vir para cá, formar uma dupla aqui, e essa ligação vem para cima do oxigênio. Olha para cá, ó. Então veja que a carga negativa pode estar em cima desse oxigênio, ou a carga negativa pode estar em cima desse outro oxigênio. Aí eu pergunto, nesse caso aqui, a carga negativa está em cima de um átomo só ou ela se distribui para mais de um átomo? Entenderam a lógica? E como distribui carga, é mais fácil de carregá-la. Resultado, esse ânion aqui é mais estável. Se ele é mais estável, o ácido dele é mais forte. Agora, olha para esse. Não tem como fazer ressonância. Não tem com quem você... o elétron vem para cá, mas não pode ser somente ele vir, tem que ter outra ligação também mexendo. Então, aqui não tem ressonância, não tem. Se não tem ressonância, o ânion não tem como estabilizar tão bem quanto esse. Então, esse aqui é mais estável. Resultado, o ácido dele é mais forte do que o ácido desse aqui. Só isso. Então, se alguém perguntar assim a você, comparando álcool com ácido carboxílico, quem é mais ácido? Ácido carboxílico, inclusive tem o nome de ácido carboxílico. Mas por que ele é mais ácido? Porque o ânion que ele forma pode sofrer ressonância, enquanto que o álcool, o ânion que ele forma, não pode sofrer ressonância. Aí se explica de um jeito assim, tchau, acabou-se, não tem como você não entender, né? Se tem ressonância, aí, não, aprofunde mais a explicação? Aprofundo. Se tem ressonância, você pode distribuir melhor a carga negativa entre vários átomos. Se você não tem ressonância, a carga negativa se concentra em um átomo só. E quando você distribui a carga, você facilita você carregar essa carga. Por isso que é mais estável. É só isso. Assim, não sei. É uma coisa tão simples, gente. Se você entenderem isso aí, vai facilitar tanto a vida de você, você não imagina. Muito, mas muito mesmo. Porque o tempo todo na química a gente está comparando ácido, comparando base, e sempre a comparação é por aí, não é por outro canto, não. Tranquilo? Então, veja que aqui ele está dizendo que, vou traduzir, tá? A carga está localizada. Tá? Então, é menos estável. Vou dizer a DIN que eu estou ensinando inglês a vocês. Então, carga está localizada. A carga está em cima desse átomo. Então, ele é mais estável. Nesse caso aqui, devido à ressonância, a carga pode estar nesse ou pode estar nesse. Então, a carga está deslocalizada ou distribuída. Resultado, ele é mais estável. Mais estável. Então, avisadinho aí que você aprendeu o que é mais, o que é menos, aprendeu o que é estável em inglês, tá? Avisadinho aí que eu tô ajudando ele. Alguma dúvida, gente? Então, conclusão. Tá? Por essa razão, compostos contendo ligação dupla diretamente ligada a um OH são ácidos, ou seja, os ácidos carboxílicos, porque suas bases conjugadas são estabilizadas por ressonância. Aí, ó, um ácido carboxílico, tá? Tira o H, dá o ânion, e o ânion se estabiliza por ressonância, ou seja, a π vem para cá, a π para cá, o negativo aqui. Então, a carga negativa está sobre esse átomo,
ou está sobre esse outro átomo aqui. Resultado, esse ácido sempre vai ser um ácido forte. Comparado com outros, lógico. Comparado com ácido inorgânico, todo ácido orgânico é fraco, mesmo sendo os mais fortes entre os orgânicos. Então, como eu disse, é uma coisa que a gente relaciona. Esse é mais forte que esse, só que se eu comparar outro, eu tenho que analisar tudo novamente. Tá? Bom, e por último, não, por penúltimo, ainda faltam dois ainda. Primeiro, o efeito indutivo. Gente, é aqui que a pólica torce o rabo. Isso cai tanto em prova de Enem, em vestibulares diversos, em concurso. Isso aqui cai demais. Cai muito. Quando fala-se de acidez, em termos de compostos orgânicos, o que mais cai é essa comparação do efeito indutivo. Que danado efeito indutivo, professor? Vamos lá, revisão. Efeito indutivo é isso aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, CH3, ligado a CH2, ligado a cloro, o efeito indutivo é a polarização da ligação, na prática. Então, o cloro, por ser mais eletronegativo, ele acaba atraindo mais os elétrons do que o carbono aqui, que é mais eletropositivo, ou menos eletronegativo. Então, aqui vai criar aqui, ó, uma tendência dos elétrons de aumentar a densidade eletrônica para cá. Então, a ligação polariza, deixando essa parte aqui com uma densidade de carga. Lá vai, agora eu não consigo mais fazer. Uma densidade de carga negativa, e aqui, negativa, e uma densidade de carga positiva. Tá? Você cria essa polarização na ligação. Obviamente, como esse rapaz aqui fica positivo, ele tende a atrair os elétrons também do vizinho. Então, ele atrai daqui também. Ó. Então, esse negócio se propaga pela cadeia. Só que o efeito desse sobre esse já vai ser mais fraco do que o efeito desse sobre esse. Se tivesse aqui outro carbono, também iria atrair um pouco, só que ia atrair menos. Se tivesse outro, aí ia atrair bem pouquinho. Se tivesse outro, já não ia sentir mais nada. Então, esse efeito, ele vai diminuindo na cadeia. Ele ocorre na cadeia toda. Cuidado que aqui a ligação não vai, a ligação fica no mesmo lugar. O que vai é a densidade eletrônica, polariza a ligação. Então, a gente está falando de polarização de ligação. Tá? Professor, nesse caso, essa molécula aqui ia ser polar, né? Polar. Ia ser polar. Certo? Toda molécula que você vai ter esse efeito, ela vai ser polar. Vai ter uma região mais negativa ou uma região mais positiva. Então, efeito indutivo, gente. Olha que interessante. Ó. Os dois fatores que examinamos até agora não explicam a diferença de acidez entre ácido acético e ácido tricloracético. Porque, veja bem, os dois são ácidos. Eu comparei um ácido com um álcool. Mas e se eu comparar dois ácidos? Como é que eu vou saber quem é o mais forte e quem é o mais fraco? É possível? É possível. É possível. Como é que faz, professor? Então, vamos lá. Aqui é o ácido acético, né? O que é o ácido etanóico, ó, 2 carbonos. Ó. Tem ressonância? Tem, ó. Tem ressonância, ó. Ligação π e par de elétrons, ó, conjugados, separados por uma ligação. Ó. Pode. Aqui tem ressonância. Aqui, ligação π e a ligação π e o par de elétrons aqui, N, o par de elétrons não ligado, tá? Separados por uma ligação. Tem ressonância? Tem. Tem ressonância? Tem. A ressonância não explica. A ressonância explica quando um tem e outro não tem. Mas aqui os dois têm. Mas, como é que eu vou saber quem é o mais ácido? Vamos fazer o ânio. Sempre fazer o ânio. Como é que eu faço o ânio? O ânio é só tirar aquele H que você quer explicar. Qual é o H que vai ser ácido aqui? O H que vai ser ácido vai ser esse, né? Que está ligado no oxigênio. Lembra que o H que está ligado, ácido, é aquele ligado no elemento mais eletronegativo. Sempre é ele. Né? Então legal. Como é que eu vou saber aí, professor? Me explica aí. Ilumine a escuridão da minha ignorância.
Como é que eu vou saber qual desses Hs sai mais fácil? Tradução. Qual é o ácido mais forte? Ó, olha o ânion aqui, ó, formado. Tá? Olha o ânion aqui formado. Deixa eu pegar aqui o verdinho. Carga negativa em ressonância. Carga negativa em ressonância. Carga negativa em ressonância. Carga negativa em ressonância. Legal. Mas e daí? Daí, galerinha, o que acontece é o seguinte. Nesse daqui, você tem cloro, cloro e cloro. Cloro, cloro e cloro são elementos muito eletronegativos. O que é que eles fazem? Eles puxam a densidade eletrônica para cima deles. Ó. Então, eles puxam para cima deles a densidade eletrônica. Qual é a consequência dele puxar para cima dele? Eles deixam esse carbono aqui pouco denso de elétrons. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que esse carbono aqui, ele vai puxar a densidade eletrônica daqui, ó. Ele vai puxar também daqui a densidade eletrônica. Então, ele vai reduzir a densidade eletrônica nessa região da molécula. Ora, essa região é a região negativa. Carga negativa é um peso. Ninguém gosta de carregar carga negativa. Carrega por dar um jeito. Mas se esse rapaz aqui retirar um pouco da carga, ele está diminuindo o peso. Está diminuindo a carga. Então, veja que aqui tem ressonância, já ajuda a estabilizar. E esses 3 cloros, puxando a carga, ajuda mais ainda, porque distribui mais a carga na molécula toda. Esse rapaz aqui, ele não pode distribuir a carga para cá. Mas esse rapaz aqui, devido à presença dos cloros aqui vizinhos, ele pode distribuir a carga também para cá. Conclusão, é mais estável. Se é mais estável, o ácido que deu origem a ele é mais forte. Sempre o mesmo raciocínio. Sempre o mesmo raciocínio. Então, esse daqui é mais estável. Por que é mais estável? Porque a carga, nesse aqui, a carga está mais distribuída. Além dela estar distribuída aqui, também está distribuída para a cadeia, porque esses cloros puxam a densidade eletrônica. Aqui não tem cloro para puxar a densidade eletrônica. Então, esse aqui, ele tende a ser mais estável. Conclusão, o ácido tende a ser mais forte. Tranquilo? Professor, Tranquilo. faz exemplo aí, professor. Estou aprendendo. Faz exemplo aí. Então, vamos lá. Então, esse aqui, ó, ele é mais ácido. É um ácido mais forte. Ó. Botei de volta o H para explicar. Então, comparando esse ácido com esse ácido, esse aqui é mais forte. Aí, qual é a diferença de um para o outro? Efeito indutivo. A diferença não é mais a ressonância, já que os dois podem fazer ressonância. A diferença é o efeito indutivo. Legal. Olha que interessante aí agora. Podemos verificar essa previsão procurando valores de pKa. O valor de pKa é tabelado, não é para decorar, não. É tabela. Pega nos livros, nas tabelas, você pega o valor de pKa. Então tá aqui, ó. Olha só os valores de pKa. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Olha aqui os valores de pKa. Veja aqui, ó. Aqui 4,75. 4,75. Aí quando você vê aqui, vizinho, 2,87. pKa diminuiu. Acidez aumentou. pKa diminuiu, acidez aumentou. Lembra sempre disso. Qual a diferença desse para esse? Ó, 4,70, 2,80. A diferença é 2, né? Aproximadamente 2. Aqui diminuiu 2 unidades. A acidez desse aumentou 10 vezes 10, 100 vezes. A acidez desse aqui é 100 vezes maior do que a desse. Esse aqui é 100 vezes mais ácido. Aqui, ó, diminuiu para 1. Então, aumentou ainda mais a acidez. Diminuiu abaixo de 1. Eita. Professor, mas por quê? Oi? Mas por quê? Que ele é maior, vai aumentando essa carga dele. Porque olha só aqui. Veja bem. Aqui você tem. Pense no ânion daqui. Pense sem o hidrogênio. Ressonância, sem o hidrogênio. Ressonância, sem o hidrogênio. Ressonância, sem o hidrogênio. Ressonância. Todos podem ter ressonância. Não é explicação de ressonância. Mas olha, compara esse com esse.
Olha quem está aqui vizinho. Olha quem está aqui vizinho. Ó. Olha quem está aqui vizinho. Olha só. Então, conclusão. Olha só que interessante. Ah, peraí, deixa eu botar aqui o lápis. Olha só. O que vai acontecer aqui? Esse cloro vai ter um efeito indutivo puxando a densidade eletrônica desse carbono. Aí esse carbono aqui vai ter efeito indutivo puxando a densidade eletrônica dessa região. Quando ela estiver negativa, ela vai estar com uma carga menor. Resultado, vai estar com acidez maior. Tá? Agora aqui, ó. Eu tenho esse cloro fazendo isso. Oi? Eu tenho esse cloro fazendo isso. Eu tenho esse cloro também fazendo isso. Tá vendo? Conclusão. Tem dois cloros puxando para a densidade eletrônica. Se eu tenho dois cloros puxando a densidade eletrônica, reduz muito, aumenta a acidez. Então, quanto mais puxar a densidade eletrônica dessa região, maior vai ser a acidez. Então, o pKa reflete isso. Olha. Lembra que o pKa não é para decorar, nem é para calcular. A gente já vai pegar ele pronto e vai só analisar. Quanto menor o valor dele, maior é a acidez. Então, olha só. Aqui eu tenho 3 cloros fazendo o efeito indutivo. Ó. Eu tenho 3 cloros fazendo o efeito indutivo de puxar a densidade eletrônica. Então, tem muito cloro puxando a densidade eletrônica daqui. Reduziu a densidade eletrônica, aumentou a acidez. Entenderam agora isso aí? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Bom, observe a tendência. Cada cloro adicional, o composto se torna mais ácido. Quando vai botando cloro, vai ficando mais ácido. Por quê? Porque os cloros que vão entrando vão aumentando o efeito indutivo de puxar a densidade eletrônica dessa região da molécula. Se ele puxa a densidade eletrônica daqui, ele aumenta a estabilidade do ânion que vai se formar quando perder o H. Tranquilo, gente? Aí olha só. Aí aqui, ó, vamos comparar aqui agora. O que é que eu tenho aqui? Vamos analisar com calma. Aqui eu tenho o ácido, 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 ácido. Todos eles têm ressonância, todos são ácidos carboxílicos, não muda. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui só carbono e hidrogênio, né? Aqui eu tenho iodo, que já é um elemento muito eletronegativo. Aqui tem cloro, que é mais eletronegativo que o iodo. Aqui tem bromo, que é mais eletronegativo. Aliás, aqui tem até uma dúvida entre esses dois aqui. Acho que o cloro é mais, mas tudo bem. E aqui tem o flúor, que é muito, mas muito eletronegativo. Então, resultado, olha só. Aqui, olha, não vai ter o efeito indutivo. Não vai ter o efeito indutivo de puxar para cá a densidade eletrônica. Aqui já vai ter o efeito indutivo, causado pela presença do iodo. Aqui vai ter o efeito indutivo, causado pela presença do cloro. Aqui vai ter o efeito indutivo, causado pela presença do bromo. Aqui vai ter o efeito indutivo, causado pela presença do flúor. Nesse caso aqui, a gente vai ter que levar em consideração aquele aspecto lá que o professor disse, questão de eletronegatividade e tamanho do átomo. Exato. Aí, quanto maior que a eletronegatividade, mais ele vai puxar daqui a densidade eletrônica, maior vai ser a acidez. Porque quando aí, no caso, como é que ia ficar se fosse levar em consideração assim? Porque o flúor é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo, que é mais eletronegativo que o pKa. Às vezes, essa tendência não fica clara. Mas assim, olha só. Veja que esse daqui, analisando o pKa, já diminuiu, tá vendo? Ó? Aqui não tinha ninguém, né, para puxar. Aqui já tinha o iodo, ó, já aumentou a acidez, tá vendo? A presença do iodo já aumentou, porque diminuiu o pKa. E o pKa menor, a acidez maior, né? Aí aqui, cloro, ó, já aumentou mais ainda, tá vendo? 2,87 aqui. Aí no caso do bromo, veja que não tem muita diferença de um para o outro, porque o efeito cloro e bromo não é muito claro de um para outro. Então aqui não se preocupe muito com comparar cloro e bromo, não, que eu nunca vou pedir, porque nunca é muito claro. Mas no caso do flúor fica claro o efeito. Olha só, 2,66, já é o menor de todos. Né? Então o flúor, por ser mais eletronegativo, ele puxa mais aqui a densidade eletrônica. Tranquilo, gente?
Sim, professor. Então, tem um bocado de exercício para vocês fazerem aí, para treinar isso aí. Tá? Tem algum outro elemento que é mais eletronegativo que o flúor, professor? Não. O flúor é o elemento, na realidade, se os gases nobres fizessem ligações, eles seriam os mais eletronegativos de todos os elementos. Então, em alguns compostos, onde gases nobres fazem ligações, você vai vê-los como mais. Mas aí vamos no geral. A química orgânica não tem isso, né? A química orgânica é o mais comum de todos assim, os elementos. Então, o mais eletronegativo é o flúor. Então, a presença de um flúor aumenta muito a acidez no composto, certo? Facilita a perda de próton. Aí aqui, ó, mesma coisa. Só que agora, ó, ácido carboxílico, ácido carboxílico, ácido carboxílico, ácido carboxílico. Todos são ácidos carboxílicos. Todos, 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 todos. Só que aqui tem um bromo, e o bromo, ele já está aqui, ó, bem próximo. Cadê o marca-texto? O bromo, ele está aqui bem próximo, né? Aonde vai sair o hidrogênio. O hidrogênio vai sair esse aqui, ó. Né? Ele vai sair, vai formar o ânion, isso aqui vai ficar negativo. Com o bromo perto. Ora, o bromo ajuda retirando a densidade eletrônica. O bromo ajuda retirando a densidade eletrônica. Aqui é a mesma coisa. Ó. Tem o H que vai sair, vai deixar a carga negativa, e tem o bromo que vai ajudar retirando a densidade eletrônica. Tá? Só que a ajuda desse é maior. Por quê? Porque ele está mais próximo. Aqui está mais distante. Lembra que eu falei que o efeito indutivo diminuía com a distância? Então aqui já está mais distante. Ó. Aqui, quando você compara a saída desse H, deixando essa região negativa, e o bromo ajudando, ele aqui ajuda bem menos, porque ele está muito distante. Já aqui, comparando a saída desse H, levando em consideração que aqui vai ficar negativo, e que o bromo poderia ajudar, ele aqui não ajuda nada. Nada vezes nada. Por quê? Porque ele já está muito distante. Já está muito distante. Então percebam o seguinte. O efeito indutivo aqui, praticamente ele ocorre aqui, assim, ó, bem próximo. Já o efeito indutivo aqui, ó, a distância tem uma ligação, outra ligação, outra ligação. Distância de 3 ligações. Aqui é a distância de 1, 2, 3, 4 ligações. Distância de 5 ligações. 5 ligações, pode esquecer. Esse bromo não tem influência nenhuma na acidez desse composto. Ele está muito distante para ter influência. Tá? Quando você olhar o pKa, ó, pKa 2,97. O desse aqui deve ser maior, porque ele vai ser menos. Ele vai ter menos efeito aqui na acidez, né? Ele vai retirar menos a carga. E realmente, ó, 4,01. Esse aqui deve ser maior, o pKa. Realmente, ó, 4,59. Esse aqui, praticamente, deve ter o pKa igual ao desse. Deve ser igual, porque não tem quase efeito nenhum mais esse aqui. Realmente, ó, 4,70. Aliás, chegou até a aumentar, mas aumentar muito pouco. Né? Então, de 4,60 para 4,70, aumentou 0,1. Tem um efeito muito pequeno, porque está muito distante. Veja que a diferença desse para esse foi de 2,97 para 4, ou seja, de 3 para 4. Aqui de 4 para 4,60, aumentou 0,6. Agora desse para esse aumentou 0,1. O próximo não vai aumentar mais nada. O próximo, se eu tivesse mais um carbono aqui e botasse bromo, o efeito ia ser praticamente zero. Não ia fazer diferença nenhuma. Então, veja que o efeito indutivo você pode analisar, né? Primeiro, a quantidade de átomos, né? Tem um cloro, tem 2 cloros, tem 3 cloros, né? Você pode analisar se tem cloro e bromo, se tem cloro e flúor, porque aí a diferença de eletronegatividade, né? Ou você pode analisar o mesmo átomo, mas se afastando de onde ele vai retirar a carga. E aí, obviamente, quanto maior a distância, menor essa retirada, então menor vai ser a acidez. Tranquilo, gente? O efeito do substituinte na acidez diminui com a distância. Então, quanto mais distante, menor esse efeito. Por último, mas não menos, aliás, mas menos importante, por último e menos importante, é a questão dos orbitais. Eu não vou nem perder muito tempo aqui, que a gente não vai, vamos dizer assim, não vai explorar muito essa questão dos orbitais, não. Mas vamos lá, vamos explicar aqui.
Por exemplo, comparando a acidez desses dois aí. Ó. Esse rapaz aqui, esse vermelho, já está destacado, né? Com esse azul, né? Comparando esses dois. O que é que eu percebo aqui? Primeiro, aqui eu tenho um carbono com ligação dupla, ou seja, um carbono sp2. Aqui eu tenho nele um carbono com ligação tripla, ou seja, eu tenho um carbono sp. Então eu vou comparar a acidez de um carbono sp2 com um carbono sp. É isso que você vai comparar, tá? Nesse caso. Tá? Então aqui, ó, o ânion formou-se aqui no carbono sp2. A carga negativa ficou aqui no carbono sp3. Então eu quero comparar os dois. Todos os dois vão ser muito fracos, porque carbono não gosta de carga negativa. Mas tem um que é mais forte que o outro. Essa é a pergunta. Qual dos dois é o mais forte? O carbono com dupla ou o carbono com tripla? O carbono negativo com dupla ou quem é mais estável? O carbono negativo com dupla ou o carbono negativo com tripla? Bom, quando você compara, é pelo tamanho do orbital. Tá? O orbital sp3, que é o carbono com ligação simples, ele é maior que o orbital sp2, que é maior que o orbital sp. Então, olhar para os estados de hibridização dos orbitais que acomodam as cargas. O carbono com ligação tripla é sp. O carbono com dupla é sp2. E o carbono com todas as ligações simples é sp3. A gente já sabe disso. Um par de elétrons em orbital sp, que é um orbital pequeno, é mantido mais próximo do núcleo que um par de elétrons, um carbono sp2 ou sp3. Então, o par de elétrons aqui está mais perto do núcleo do átomo do que aqui, do que aqui. Consequência, os elétrons que residem em orbital sp são mais estabilizados por estarem mais próximos ao núcleo. Morreu. Conclusão. Uma carga negativa no carbono sp estabiliza melhor que a carga negativa no carbono sp2, que estabiliza melhor que uma carga negativa do carbono sp3. Tradução. O hidrogênio do carbono sp é mais ácido que o hidrogênio do carbono sp2, que por sua vez é mais ácido que o hidrogênio do carbono sp3. Morreu aí. Então, aqui como exemplo, tá? B. Podemos verificar essa tendência observando o pKa. Olha o pKa do carbono com ligação simples. Olha o pKa do carbono com ligação simples. 50. Já com o carbono com dupla, 44. Ó, diminuiu o pKa. Veja que mesmo diminuindo, são valores muito altos. Então, são ácidos muito fracos. Mas mesmo assim, eu posso falar que esse aqui, tá? Ele é mais forte que esse aqui, ó, porque diminuiu o pKa. Enquanto que esse aqui, o pKa, ó, diminuiu bastante para 25, ó, que é o carbono com tripla. Então, esse hidrogênio é mais ácido que esse, qualquer um deles, na realidade, né? Que é mais ácido que esse, qualquer um desses aqui, na realidade. Tá? Então, carbono com tripla é mais ácido que carbono com dupla, que é mais ácido que carbono com simples. É mais fácil perder um próton de um carbono com ligação tripla. E acabou. Acabou. Eu queria que vocês, hoje vai ser bem tranquilo, vai ser só isso, porque tem muita coisa já que eu passei durante essa semana. Assistam os vídeos, dê uma revisada. Amanhã, deixa eu ver aqui a programação, como é que tá. Hoje ainda vou postar esse encontro. Amanhã tem uma atividade de revisão da semana, ou seja, a atividade só sobre ácidos, acidez, tal, e vai ter uma segunda lista de exercícios, também sobre acidez. Vocês vão fazer, vão treinando. Na próxima semana, né, a nossa próxima aula, que é segunda-feira à noite, já está marcada a nossa próxima aula. A gente tira dúvidas e, gente, finalmente, na próxima semana, a gente finalmente começa as reações orgânicas. Porque até agora eu não falei de nenhuma reação orgânica. Até agora, tudo que eu falei foi preparação para as reações orgânicas. Foi tudo uma preparação. Então, tudo isso que eu falei, revisem bem, porque eu vou precisar utilizar na próxima semana, quando for explicar as reações orgânicas. Perguntas?
Está tranquilo? Por mim, tá ok. Então, estando tranquilo, desejo a vocês uma boa noite e bom fim de semana, né? E até segunda-feira. Tá bom, gente? Professor também. Bom final de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Bom final de semana, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, Ariane. Valeu.